Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Olá, deixa eu ver Arrasando, se assim fica melhor. arrasando com você. Boa noite, Carol. Boa noite, Jéssica. A gente vai dar um minutinho para bem-vindos, bem-vinda, bem-vindes. E aí, a gente agora connect, tá? E meninas, vamos lá, dando aqui para as pessoas. Querido. Opa, dá um tempinho. E aí, como é que estão as coisas? A tua semana tá cheia, né? Viu lá, né? Menina, o negócio tá. Ontem eu gravei TV UFMA, vai ao ar o programa no filtro, sem filtro, quer dizer, na terça-feira que vem. Eu fiquei muito feliz com o convite. E depois eu tive uma live com a Secretaria de Juventude de Pedro do Rosário. Isso é muito novo, porque a gente está chegando nos espaços que a gente menos espera. Quer dizer, que a gente desejava chegar, né? Mas que a gente não imaginava que ia ter esse movimento. Eu fiquei muito feliz com a Prefeitura de Pedro do Rosário, né? E hoje eu tô contigo, amanhã eu tô em Santa Inês. É bom que eu tô rodando assim o Maranhão, né? Sem nem sair de casa. Então, ontem eu estava em Pedro do Rosário, hoje eu tô aqui em São Luís, amanhã eu tô em Santa Inês, lá no evento do UPV, né? E depois eu tô é, em Cururupu, porque a juventude de lá pediu para que eu fizesse também uma live via um perfil chamado Bar Jornalizando, que são ex-alunos do Bar Jonas Lobão e que continuam se reunindo e discutindo essas pautas da diversidade. Eu achei incrível também. Mas o Legal. coordenador está lá em Cururupu, e aí tem uma galera de lá, tem uma galera daqui que está nesse intercâmbio. Então, aí na sexta-feira eu descanso, porque eu vou fazer também uma entrevista, dessa vez uma entrevista internacional para uma revista do Chile. E assim que tiver pronta, eu vou compartilhar com todo mundo, mas a gente vai estar fazendo uma entrevista com o pessoal lá do Chile, falando um pouco do ativismo, como é que acontece aqui no Nordeste. Aí, segunda-feira, eu retomo com o pessoal do Pense Preto, que é um coletivo novo, bem recente aqui, de uma juventude. São pessoas pretas e pardas que se reuniram e juntaram esse coletivo, né, para falar sobre questões pertinentes à diversidade. Aí, na terça-feira, eu encerro no meu pessoal, falando sobre saúde, né? Saúde da população LGBT no SUS, com o professor doutor Dago Alberto, que hoje trabalha na auditoria do SUS na Secretaria de Saúde do Estado. Então, ele super aceitou meu convite, a agenda dele também é super apertada, então eu emendei, disse, não, a gente tem que falar de saúde também, porque é uma das coisas que eu fico preocupado dentro desse contexto da pandemia, é quem não tem orçamento, por exemplo, para fazer terapia, para buscar médico, então, e que está aí nessa luta diária de ser LGBT, né? Então, para fechar com chave de ouro, eu achei melhor a gente falar um pouco sobre saúde no meu perfil aqui pessoal, né? E aí acabou, né? E aí eu descanso, e aí eu realmente entro em férias,
e vou passar um mês aí off e vocês vão ficar sem minha... Não, não estranhem se vocês não tiverem notícias minhas, porque realmente eu vou parar, porque esse semestre foi bem puxado para mim. Graças a Deus, um semestre muito produtivo, mas muito cansado e nos últimos dias de junho eu tô assim mesmo esgotado. Mas São Pedro há de providenciar aí uma férias babado para mim e aí eu volto em agosto. Aí em agosto a gente conversa mais. Sim. Tu conversa sempre, né? Tu pode até estar off, mas tu Não, tá não, dessa brilhando. vez eu vou A ficar pessoa off tá mesmo porque escrevendo, tá brilhando. foi conselho da mamãe e do papai, porque o filhinho aqui precisa descansar, que senão ele vai levar ripada, né? Vai apanhar de Eu cipó de goiabeira. Eu resolvi agora em julho, né, com a equipe, falar sobre questão de mulheres de nós para nós, mas uma questão, até porque aqui é mais um bate-papo, é uma coisa bem relaxante, né, nada muito sério, teórico, que a gente fique preocupado, né? Então é um bate-papo. Aí a gente resolveu falar com as mulheres, cuidado das mulheres, entendeu? Um bate-papo com fisioterapeutas, com Mas, psicólogas, com professoras, mas é e vai importante ser falar bem de legal. saúde nesse contexto da pandemia. Eu estava vendo que as pautas não estavam girando, não giravam em torno da saúde. Eu também fiquei preocupado com isso. Então, eu achei melhor a gente pensar também em fazer saúde. E tu tá Sim. certíssima, tem que falar sobre saúde, porque é algo que está agora em voga. Valéria, esse look aqui foi pensado para Rose, o cenário todinho aqui. A Rose sabe que eu sou vaidoso demais, então eu gosto de me arrumar para estar nessas lives, né? Até porque a gente nem tá se arrumando para sair, então pelo menos para ficar em casa, né? Para ficar bonita, assim. Já que vai ficar Isso, salva no Instagram, pelo menos os outros não vão tomar um susto quando me ver. verdade, JK, verdade. olha, esse almoço é nas férias, não é para te ficar anunciando esses almoços assim, não. Nós vamos almoçar em Me Alcântara. cobrando, é? Ah, o povo vive me cobrando. É, Gente, a pandemia, essa calma, a gente vai se ver. a Isso, gente a vai gente se ver, a supera gente vai almoçar em demais. Alcântara. A gente Alderico é vai almoçar aquela em pessoa Alcântara. Foi. que ele vai passar despercebido. Até porque ele não consegue, né? Tem Eu dias não que ele está consigo. na dele, mas sempre tem alguma coisa que fica tutucando. Ele põe e fala, né? Sempre foi contundente, sempre foi falante, né? E a gente se conhece Eu há sempre muito fui muito tempo. Tem questionador, né, outro. Rose? Eu acho que a gente tem que, nós somos sujeitos, participantes, produtores e também sendo participados e produzidos por uma sociedade. Então, assim, eu sempre cresci com esse olhar de questionar mesmo, né? Até porque os meus pais são professores. Então, não tem como escapar. Né? Os meus pais são professores que estudam mesmo, que fazem pesquisa, e a minha família é uma família de pesquisadores. Eu tenho meu irmão mais velho também, que é acadêmico. E aí é impossível eu, caçula, não ter sido influenciado por tantas coisas aqui em casa. Então acaba que a gente vai questionando, a gente vai tomando algumas decisões, às vezes precipitadas, às vezes imaturas, infantis, mas a gente vai entendendo e vai refletindo sobre isso. A minha sorte é que sempre na minha vida eu parei quando eu tomei atitudes e alguns comportamentos, um tanto quanto precipitados, infantis, imaturos, violentos, enfim, tóxicos de alguma forma. Eu tive a possibilidade de ter o conforto da minha casa para poder pensar, parar, refletir. E eu acho que é isso que a gente vai falar. Eu vou centrar muito isso hoje aqui, por isso que eu escolhi um tema tão provocativo, porque ter uma identidade marginal, construir uma identidade marginal, sobretudo, é saber parar e pensar em que caminho está querendo se chegar e parar também para refletir sobre os nossos privilégios. Né? Então, assim, eu sou privilegiado em relação a um monte de coisa, em relação a um monte de gente. Né? Então, ainda bem, porque uma hora dessas eu não estaria aqui. Aos 33 anos de idade, eu já estaria dentro das expectativas e das estatísticas
de 28 anos já estaria morto, né? Então, assim, é nesse sentido que eu estou propondo a conversa de hoje, né? De que a gente entenda as nossas condições, que a gente reflita sobre isso e dentro dessas nossas condições, o que a gente pode fazer pelo outro, que é o que eu sinto muita falta aqui em São Luís. A gente ainda hostiliza, a gente ainda julga, a gente ainda marginaliza, a gente ainda exclui as pessoas em vez de acolhê-las. E na minha família, eu sempre aprendi a ter acolhimento. Em todas as minhas quedas, eu sempre fui acolhido na minha família, né? E a gente precisa conversar sobre isso mesmo, urgente, porque, ironicamente, né, a nossa classe de professores, a nossa classe de pretos, a nossa classe LGBT, entre todas as outras classes, ironicamente, nesses guetos, nesses espaços, a gente não é acolhido. Por quê? Né? Então, assim, a gente é marginalizado, a gente é taxado de ridículo, enfim, outras coisas. O tempo todo a gente está competindo um com o outro, e é nesse sentido que eu vim refletir contigo, sobre essa identidade marginal. Porque eu sou marginal, tu é marginal, e não tem quem diga o contrário, sabe? Nós somos pretos, nós somos professores, tu é mulher, eu sou gay, né? Então a gente é cheio de marcas, como diria Guacira Lopes Louro, a gente é cheio de marcas que nos marginalizam o tempo inteiro. Então, como é que a gente vai superar essa marginalidade juntos? É essa a minha pergunta. Como é que eu, Alderico, vou acolher a Rose e vice-versa? Porque a gente precisa se entender. Né? Eu não vou competir com a Rose e a Rose não vai competir comigo. E isso é muito importante, gente, que eu e Rose nunca competimos. A gente sempre se ajudou e a gente sempre foi degrau, porque ela passou primeiro para o mestrado, eu não passei, e aí ela foi, e ela me ajudou, e aí eu passei depois. Então, sempre foi assim, ela passava no seletivo, eu não passava, e isso não deixou para a gente reflexos de competitividade, muito pelo contrário, a gente está aqui hoje dialogando nesses espaços. E isso é importante que a gente perceba, sabe? Porque a gente precisa um do outro. Eu sempre vou precisar da Rose. E quantas coisas íntimas eu já não compartilhei com a Rose, né? E precisei dela para desabafar. E é isso, cara. A gente está aqui mesmo para a gente se entender dentro dessa identidade marginal. Então, a minha provocação do título foi isso. O que é essa identidade marginal e o que a gente pode fazer para acolhê-la, né? É isso. Vocês estão vendo a potência que vai ser isso aqui hoje, gente? Que coisa linda. É um prazer te receber, querida. A gente tem uma estrada assim, juntos, né? A gente se conheceu na militância e vai e volta, na elaboração de políticas públicas, brigando, falando, discordando, às vezes sendo aplaudido, às vezes sendo vaiados. Mas, assim, quem está na militância e quem bota a cara a tapa, né, tem que estar preparado para essas coisas. E a gente já levou muita porrada, né? Já levamos muita porrada, mas aprendemos muito com essas porradas, muito, né? De como lidar, de como fazer para que essas políticas públicas e essas ações possam levar os nossos segmentos, né, de mulheres e que mais adiante. Então, aqui hoje nós vamos ter uma conversa com o professor mestre Alderico II, né? Até agora eu não sei onde foi que eu tirei aquele filho. É mestre em educação, especialista em gênero e diversidade na escola, bacharel e licenciado em ciências sociais. Atualmente trabalha com programa e projetos voltados para a educação, tutor da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, é assim que fala? Flaxo. Flaxo. Isso. Membro do grupo de pesquisa em ciência, educação e sexualidade, né, GPSEX da UFM, da UEMA, desculpa, mal de quem é da UFMA. Poeta, cronista e escritor, diretor do projeto Curta Diversidade, que muitos devem conhecer, né, que batalha aí com as discussões, com debates, que foram pioneiros em várias atividades diferenciadas, né, na sociedade ludovicense, muito jovens, mas com a cabeça muito boa,
de estar agregando pessoas para discutir assuntos tão marginais. Então, vamos dialogar, Alderico, sobre a identidade desse sujeito marginal, desses sujeitos marginais, né? Então, a palavra é tua, aí tu tens uns 30, 40 minutos por Tá. aí a gente vai conversando, as pessoas, tem as meninas aí que são da equipe também, e elas podem ir ajudando. Quem quiser colocar na caixinha de pergunta pode colocar, e aí ele vai fazendo esse diálogo, É né? melhor, exato, que aí depois a gente vai. O que eu separei, na verdade, Rose, obrigado novamente pelo convite. Eu fiquei muito, muito feliz de estar aqui no Diverso, né? Um canal que com certeza o Curta vai apoiar e vai ser parceiro. A gente vai pensar estratégias aí de como a gente vai funcionando. Quando eu pensei essa questão da identidade marginal, primeiro eu escolhi um termo que eu já estudo há bastante tempo, que é a identidade, né? Que está associada a essa questão da cultura também. Então, eu peguei alguns apontamentos antigos meus e fui revisitando. E tudo começou ano passado, quando uma série de lives foram criadas. E uma jornalista me convidou para fazer uma dessas lives durante o ano mesmo, não era nem referente ao orgulho. E aí ela me falou, vamos conversar a respeito de ti, eu quero te conhecer. Aí eu falei assim, estranho, né? Ninguém veio até mim para me conhecer. Geralmente, quando me procuravam, era para saber de alguma temática que eu estudava. Aí tudo bem, eu fui atrás desses apontamentos, enfim, já estava aqui conversando, eu disse assim, quem eu sou mesmo, né? E aí eu fui fazendo uma linha do tempo dentro da minha terapia individual, e aí eu fui pegando elementos acadêmicos e pessoais dentro dessa minha construção. E aí eu fui percebendo que, mesmo diante de uma família acolhedora, dentro de uma responsabilidade que eles me colocavam, dentro de um cuidado que minha mãe e meu pai têm comigo, mesmo tentando me proteger, por várias vezes eu levei várias quedas, né? E o que eu chamo de queda? Problemas mesmo, problemas com álcool, problemas com entorpecentes, problemas com, enfim, pessoas, problemas. E de diversas coisas, né? Então, assim, tipo, nada que a minha família me blindasse funcionava. E aí eu fui perguntar por quê, né? Era eu o mau caráter? Era eu que tinha uma... Não. Aí eu fui entender as construções de uma identidade de um sujeito marginal. Porque era esse termo marginal é geralmente associado aos maus elementos, né? É tipo assim, aquele que rouba, aquele que mata, aquele, enfim, é o marginal. E eu me encaixava dentro daquilo. E por que eu me encaixava dentro daquilo? Porque as marcas que eu recebi ao longo do tempo me fizeram assimilar a minha marginalidade e colocar essa marginalidade em prática. Isso é muito doido, né? Porque as pessoas, elas, até então, eu não me enxergava assim. Mas como as pessoas elas iam me apontando, e quando eu tive uma fase, e essa fase foi a mais dolorosa para mim, que era quando eu fui drag queen, né, que quando veio a personagem Alika, e aí eu saía muito na noite, aí as pessoas foram mais perversas, porque me viam montado e o que era lindo ali, nos bastidores era taxado como ridículo, como feio, enfim, e todas as outras coisas. E aí isso mexia muito comigo, né? Isso daí depois foi mexendo muito comigo. Até que eu comecei a escrever sobre isso, né? Escrever. Eu estava lá pensando na tal live e veio todos esses episódios na minha cabeça e quando eu vi, eu já tinha um tema de um livro que eu espero lançar até 2023, que é um livro de crônicas e poesias chamado justamente A Identidade de um Sujeito Marginal. Então, assim,
eu me vi colocando várias coisas que certamente muitos LGBTs vão se identificar. Muitos LGBTs, mesmo diante de todos os seus privilégios, mesmo diante de uma família maravilhosa, eles vão se identificar com esse processo, né, de marginalidade. Porque a nós é muito pesado essas marcas, né? Há um peso muito forte em cima disso. E por mais que a gente seja de uma boa família ou tenha uma boa educação, a gente não sai dessa marginalidade, né? E aí é que eu fui ver que o que me faltava dentro dessa marginalidade era o acolhimento. Não da minha família, porque eu não enxergava esse acolhimento da minha família. Minha família sempre me acolheu. Mas dos meus pares, né? Com o último episódio, porque, por exemplo, meu ano assim, antes e depois é 2015. Em 2015 eu tive um episódio muito, muito forte aqui em São Luís, né? Onde, em vez de acolhimento dos movimentos ou das pessoas que estavam dentro dos movimentos sociais, né? Em vez de ter um acolhimento ou simplesmente Alderico, tu tá precisando de ajuda? Alderico, o que tá acontecendo contigo? Vamos conversar? Porque eu poderia ter morrido. Eu poderia ter sido um Luiz naquela época, né? Mas ninguém chegou até mim para me perguntar se eu precisava de alguma coisa. Nem mesmo as pessoas dos movimentos sociais, que hoje lamentam a morte do Luiz lá de Porto Franco. É contraditório isso, né? E aí eu tive que me erguer sozinho. E aí é por isso que eu te digo que eu tenho um privilégio, porque eu fui para Santa Inês, porque eu passei no concurso lá, né? Mesmo diante dessas quedas, eu consegui passar no concurso lá em Santa Inês, e lá eu me ergui, entende? Com toda a estrutura da minha família, com o apoio da minha família, enfim, foi Santa Inês que me ergueu. Não foi acolhimento de movimento social, não foi amigo, não foi nada. E eu mudei completamente. De 2016 para cá, foi um período de mudanças mesmo, significativas na minha vida. E sempre percebendo as minhas quedas, né? E aí, com a minha passagem pelo mestrado, de 2019 a 2020, ou 2021, né, porque eu defendi agora no início, isso foi muito mais considerável. E aí eu entendi que eu não precisava, que eu precisava falar, na verdade, sobre isso de novo. Mas eu não sabia quando, né? Porque muita coisa me machucava, muita coisa me doía e tinha muita coisa entalada aqui que eu precisava dizer para as pessoas. Mas, coincidentemente, veio o teu convite. Aí, de novo, eu fui revisitar as coisas lá da identidade marginal. E, novamente, eu me pego a pensar e a perceber o quanto que é necessário esse processo de acolhimento pelos nossos pares aqui no Maranhão, né? Os movimentos sociais estão muito interessados em ligações e conexões políticos partidárias do que realmente em fazer o que deveriam fazer. Eu fui assistir ao documentário da Marsha P. Johnson antes de falar contigo. Eu já tinha assistido antes, eu já tinha assistido em outros momentos, eu disse assim, vou assistir agora. E aí exatamente eu me vejo a Marsha P. Johnson me afogando naquele pier, saca? E aí, por quê? Porque ela se via sozinha, ela se via diante de uma luta, ninguém nunca conversou sobre isso, todo mundo fala de Stonewall, porque foi a revolução e a Marsha estava lá como uma das pioneiras, o Milk estava lá, mas percebam, esses caras, essas mulheres morreram sozinhos, sem ninguém do lado. Isso é muito louco, e a gente está fazendo, e a gente está levantando uma bandeira aqui, ó, de orgulho de pessoas que morreram sozinhas, que não morreram acolhidas nem mesmo pelos seus próprios pares. E é preciso a gente falar sobre isso, sabe?
O que está acontecendo? Porque a gente, o tempo todo, eu me vejo dentro dessas situações, sabe? De lutas solitárias, diante de não acolhimentos. Quando o Luiz morreu, eu chorei demais. Tu podes imaginar, tipo, eu não falei com ninguém durante dias. Eu fiquei aqui no meu quarto e, sabe, minha mãe ficou assim, até apreensiva, mamãe ficou assim, segundo, tá bem, tá, isso aqui, sabe? Porque aquilo mexeu muito comigo. Porque é muito fácil você lamentar alguém que já se foi. É muito fácil você pegar a imagem de alguém que já se foi e dizer que agora a gente vai lutar por justiça, né? Mas o que, que a gente tem feito para acolher essas pessoas marginais? O que, que nós, eu estou falando nós mesmos, sujeitos marginais, eu não vou nem falar dos outros, porque os outros, a única função dos outros, que não são marginais, que são da sociedade, que são genocidas, enfim, esses caras aí, não adianta, tá lá, eles vão, o interesse deles é nos dizimar. Mas o que nós aqui, o que nós iguais estamos fazendo uns pelos outros? Porque a sensação que eu tenho é que a gente às vezes está falando sempre para nós mesmos, mas a gente está falando para nós mesmos, mas a gente não está absorvendo o que a gente está dizendo. A gente está numa plenária, mas a gente não está perguntando, Rose, você está bem? Alderico, você está bem hoje? Não, a gente já vai direto no assunto. A gente já vai jogando a informação. A gente só quer saber daquela plenária acontecer, porque a gente quer dizer para todo mundo que aconteceu a Semana da Parada da Diversidade, a gente quer dizer que aconteceu a Semana da Visibilidade LGBT, que aconteceu a Semana da Visibilidade Lésbica, que aconteceu eventos. A gente quer colocar no papel eventos. Mas a gente não está interessado mesmo se os nossos irmãos estão bem, se as nossas irmãs estão chorando, se as nossas irmãs estão se alimentando. A gente não está preocupado com isso. A gente quer botar o nosso nomezinho num card e fazer eventos. É isso que a gente está preocupado, Rose. Então, assim, hoje a minha fala é mesmo um pedido de socorro urgente para que a gente faça alguma coisa e deixe, de uma vez por todas, as nossas idiosincrasias, sabe? As nossas... A gente tem que deixar as nossas picuinhas de lado. Já é passado a hora. Eu fico extremamente chateado quando aí no governo nós temos uma representação de políticas LGBT que nunca produziu pesquisa, que nunca fez uma pesquisa durante 8 anos de gestão. Sabe? A gente não sabe, a gente não tem mapeamento, Rose, de quantas pessoas pretas LGBTs nós temos. A gente não tem mapeamento de como está a saúde dos nossos irmãos e das nossas irmãs. A gente não sabe, Rose, quem é que está doente da cabeça, quem não está. Então é difícil a gente ajudar ou querer fazer justiça depois que as pessoas morrem. Sem a gente ter feito o mínimo que a gente poderia, sabe? Por isso que eu estou falando, eu sempre falo que não temos movimentos sociais. Porque o movimento social, para mim, é movimento social, eu estou falando especificamente de LGBTs. Porque o movimento indígena é super organizado. Eles estão lá em Brasília levando taca sozinho. Os movimentos indígenas estão lá sozinho. Não tem ninguém com eles lá, sabe? O movimento preto tem se organizado consideravelmente. Mas o movimento LGBT, para mim, aqui no Maranhão, não passa de eventos. Eventos, Rose. Cadê as produções desses movimentos? Será que Luiz Motti vai ter que fazer um trabalho sozinho de todo o Brasil? Sempre é Luiz Motti que vai ter que fazer um relatório de um Brasil inteiro? Luiz Motti não vai viver para sempre, cara. A gente tem que fazer pesquisa por nós mesmos. A gente tem que ter voz também aqui, sabe? Não adianta a gente querer dizer que existe só porque existe no papel. Eu entendo a importância de luta dos movimentos e não estou aqui querendo invisibilizar os movimentos que aqui antecederam até a minha chegada. Entende? Mas é preciso que os movimentos entendam que institucionalizando não
dá certo. Agora, se for para institucionalizar movimento social, que produza, mas que produza para além de paradas LGBTs. Porque tudo que eu vi nesses 8 anos, nesses 8 últimos anos, foi paradas e eventos que não deram absolutamente em nada de concreto. Nós não temos um mapeamento, volto a repetir, não temos um mapeamento de pretos LGBTs, não temos um mapeamento de saúde LGBT, nós não saímos da caixinha de HIV/AIDS, é sempre fazendo eventos de saúde relacionado a HIV/AIDS. Esse estigma já está aí há 30 anos, sabe? Quando é que a gente vai sair dessa? Quando é que a gente realmente vai falar sobre a população idosa LGBT? Eu estou caminhando para lá, eu já estou com 33, já estou na metade. E aí, quando é que a gente vai falar sobre isso? Sabe? Já tem LGBTs aí idosos. Já existe há muito tempo, na verdade. Mas a demanda está maior agora. Né? E aí, quando é que a gente vai falar sobre isso? Então a gente está o tempo todo se marginalizando, a gente está o tempo todo trocando picuinhas e a gente não sai disso. Né? O Maranhão ele é muito extenso, mas ele é muito produtivo, ele é muito rico. Por que não aproveitar isso? A gente tem várias coisas para ser feitas aqui no Maranhão. Infelizmente o governo Flávio Dino está acabando. Não sei o que é quem virá, não sei como é que a gestão próxima vai pensar essa política LGBT, mas nós jogamos 8 anos fora. Nós jogamos 8 anos no lixo, porque tinha uma representação e essa representação não fez absolutamente nada de concreto dentro dessa gestão que poderia ter dado certo. Era o boom para as políticas LGBTs do Maranhão. Mas a gente não saiu de eventos. Essa é a verdade. Aí vai dizer assim, não teve orçamento. Tá, vamos pegar os orçamentos dos eventos. Se a gente tivesse abrido mão desses eventos e fizesse investimentos em pesquisas, se a gente tivesse feito parceria com as universidades, porque lá temos pesquisadores que fazem isso, dentro das bolsas, dentro dos grupos de pesquisa, enfim. Se a gente tivesse feito parceria com as universidades públicas daqui, a gente teria feito essas pesquisas. É o que eu estou conversando com a Leda, está aí, né? Está me ouvindo? Ela disse que a tua fala contempla muito o que ela passa. E eu tenho conversado com Leda sobre essa questão. Ela está lá no Paço Lumiar, como na diversidade, né? Em cidadania, e aí a gente conversa sobre essa questão de levar pontuando essas falas mais contundentes dentro de uma linha de pesquisa, né? De uma linha mais teórica mesmo. E aí construir esses dados que eu também sinto falta, né? Dados concretos, então, de assassinato do grupo LGBT e que mais, da saúde, e várias outras, da educação, no meu caso, né? Como é que está esse segmento dentro da educação. Por isso que a minha fala, né? Esse ciclo é exatamente isso. Então, tu como pessoa, como é que tu tá, como é que foi a tua vida, a tua vivência, e aí tu como de fato marginal dentro do ambiente escolar, dentro dessa macro da educação no Maranhão. Então, assim, A gente não sabe. A gente sabe assim, quando a gente lê o teu trabalho, que tu fez uma pesquisa ali, aí quando a gente lê o trabalho do Magno, que foi ali na outra escola, aí pega um trabalho meu, que eu fui ali em outra escola, aí se tu juntar nós três, a gente tem uma ideia ali. E era isso que era pro pessoal ter feito. Vem cá, Rose, vem cá, Magno, vem cá, Alderico, ou então qualquer outra pessoa, e diz assim, me dá aqui o dado de vocês, vamos fazer uma leitura aqui, um estudo de caso de cada um, e vamos fazer um mapeamento dessas escolas. Éguas, olha aqui, tá vendo? Se juntar os dados de vocês, dá 75% das escolas. Então, vamos transformar isso num relatório? Vamos transformar isso aqui num relatório. Não foi feito isso. E isso me revolta muito, sabe? A gente tem personalidade para ir para Twitter, rebater vídeo de apoio político, mas não tem personalidade para cobrar pesquisa.
Eu acho isso muito mesquinho, Rose, porque foi o que fizeram no ano passado em período de eleição comigo, com a Valesca e com todos os outros que participaram de um vídeo de apoio político. Nos colocaram e nos expuseram lá no Twitter. Personalidades artísticas, inclusive daqui de São Luís, que se dizem representativos, que se dizem representantes e para mim são um merda. Me desculpa te dizer. São as pessoas que são um bosta nágua, porque só querem dar close em festa, cobram cachê altíssimo, mas na hora de fazer política pública e na hora de fazer militância mesmo no chão, não aparecem se não forem pagos. Não aparecem porque eu tenho print disso, sabe? E aí, é por isso que eu te falei, eu estava guardando isso aqui há muitos anos para te dizer e para dizer para todo mundo que as pessoas estão interessadas nos seus próprios umbigos. As pessoas aqui, elas não querem fazer o movimento coletivo acontecer. As pessoas, elas querem realmente se promover em cima disso. Elas querem menosprezar outros em troca de sua autopromoção. É isso que está acontecendo, sabe? Então, assim, não, é muito lindo colocar lá no Twitter, né? Aí vai, massacra a Valesca Furtado, massacra o RB Santana, a Guida Guevara, a Maju Coroadinho, o Alderico II, bota lá, não sei o que, são bolsonaristas. Mas eu quero ver esse mesmo esforço, essa mesma indignação para cobrar de quem é de direito, porque eu não estou no governo. Não sou eu o supervisor do Estado de Políticas LGBT. Eu não vou resolver a vida da coletividade. Quem vai resolver é quem está lá, na representação. Então, cobrem da representação. Ontem eu fui assistir a reportagem da Samantha Schmutz no Saia Justa. E aí ela fez uma coisa que há muito tempo eu digo e as pessoas me condenam por isso. A gente é lindo se unindo para tirar Carol Conká do BBB, mas a gente é fraco, a gente é covarde para tirar o Bolsonaro do poder. É um país que me enfraquece, né? Que me angustia nesse sentido. Então, quer dizer, a gente tem forças para votar no Big Brother Brasil, mas a gente não tem forças para cobrar de quem realmente deve. Que Brasil é esse? Que estado que a gente está morando, sabe? Então, assim, a gente se junta, a gente se indigna, a gente se revolta por coisas tão mesquinhas, né? E o que deveria realmente ser feito não é feito. Verdade. A Leda está colocando aqui, estamos só aguardando essa fase pandêmica passar ou aliviar para começar a pesquisa, né, Rosine? Pode até ser durante a pandemia, porque Poderia tanto eu ser. como o Alderi terminamos nossa dissertação dentro da pandemia, né, Alderi? É, é. Estudando, a gente não para de estudar. Então, E dá para assim, fazer, tem estratégias hoje que a internet, a gente que já está, né, dentro dessa coisa da rotina do home office, tu, eu, a própria Leda também, a gente está mexendo com umas ferramentas bem legaisinhas que dá para a gente fazer um pouquinho desse início de pesquisa sem estar mesmo em loco. A gente pode começar por instituições, né? Por bloquinhos, em vez de ir para a rua mesmo, panfletar, que eu digo que pesquisador faz é panfletar mesmo. Vem cá, vem aqui, me responde isso aqui. Então, assim, há outras estratégias que a internet possibilita, né? Como o Google Forms, tem uma sim, plataforma sim. bastante interessante também, que é do Windows, né? Tem umas coisas bem legais. E A assim, Leila por está dizendo, exemplo, a deixa eu vacinar a Leda, segunda dose. falando Eu da vacino Leda, em agosto, tá? Só se vocês hã? precisarem aí, eu vacino em agosto. Dia 3 de agosto eu já estou vacinado. Segunda dose. Também, Júlio, que eu sou mais velha, né? Tu sabe. Leda, a Leda tá, por exemplo, a Leda tá com um canal, né, de ouvidoria em Passo Lumiar só com a questão da diversidade. Então, é assim, é um canal importantíssimo para se ter, né, dados. Né? Então, ela Sim. recebe, apesar de ser de Passo Lumiar, mas ela estava contando na live dela comigo, que ela recebe ligações da São Luís metropolitana toda, né?
casos de agressão, de violência contra o segmento. Então, assim, eu concordo contigo, também sinto falta disso, né? Sinto falta dessa natureza, né? E assim, quando a gente começa a pesquisar, parece que a gente vira também. Aí a gente também é marginal, marginal dentro de uma perspectiva diferenciada da Ah, nossa, né? é verdade. Eu ia te falar isso também, porque assim, parece que a gente é academicista. Eu me lembro de 2019 encerrar, ou começar a semana da parada LGBT aqui em São Luís. Foi a última que teve presencial, né? Então, e eu me lembro que as próprias pessoas, algumas pessoas do movimento social não gostaram da minha fala porque acharam academicista, só porque eu propus pesquisa, sabe? Então, assim, o Luiz Motti, que é tão reverenciado pelos. Não, aliás, minto. Nem todos os movimentos sociais do Brasil gostam de Luiz Motti justamente por causa disso. Porque ele traz um caráter de pesquisa dentro de uma avaliação que é de movimento social. Mas criou-se uma cultura, e eu não sei em que dimensão se deu isso, porque eu não estava vivo na época, mas pelo que eu já li, aqui nesse livro Devassos no Paraíso, seu nome aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, tem esse aqui, que é a história do movimento LGBT no Brasil, aqui, né, que é organizado por James Green, Renan Quinalha, Márcio Caetano e Marisa Fernandes, tá? Esse livro aqui, História do Movimento LGBT no Brasil, ele ilustra um pouco esse rompimento que até então os movimentos sociais eles nascem dentro da academia, nascem dentro de uma necessidade de acadêmicos, né? Assim como, por exemplo, Chico Buarque e essa galera toda que encabeçou movimentos sociais na década de 60, né? Nos anos 80, os movimentos sociais foram encabeçados também por acadêmicos, certo? Só que aí depois isso teve um apartheid. Me parecia que o movimento de rua não se identificava com a linguagem ou a figura dos pesquisadores acadêmicos, né? E aí isso muito me entristece porque a gente só fica nessa, né? Nessa coisa, nessa rixa de academia, eles se acham demais e não sei mais o que, quando na verdade a gente só quer somar. Só que eles não aceitam as nossas propostas. Todas as vezes que eu me sentei com movimentos sociais daqui de São Luís para propor alguma coisa dentro dessa pegada da pesquisa científica, eu fui rechaçado. E aí eu me afastei. Eu saí dos movimentos. Eu disse assim, vou construir o meu ativismo, e até escrevi sobre isso, né? A diferença entre que eu considero teórica entre ativismo e militância. Militância é uma palavra até que, né, remete a militar. Então, assim, hoje eu me vejo mais como ativista, dentro das minhas possibilidades acadêmicas. Eu não vejo que eu não estou contribuindo com a comunidade LGBT. As minhas pesquisas, elas produzem dados que retornam à sociedade, seja em formato de artigo, seja em formato de livro, de e-book. Você esteve no lançamento do nosso e-book. Aliás, você está lá no nosso e-book, né? Aqui, a gente está junto lá. Então, assim, quem é que já pegou esse e-book para ler do movimento? Me diz. Aí vai dizer assim, não, a gente não... Mas está lá, de graça. Foi compartilhado nos grupos. Eu sei que foi compartilhado. Entendeu? E lá tem propostas pedagógicas, lá tem propostas de arte, lá tem propostas de rua, que o movimento pode utilizar isso, poxa. Porque lá nos movimentos sociais tem pedagogos, tem historiadores, tem, enfim. Então, qual é a diferença mesmo entre movimento e acadêmicos? O que a gente está realmente competindo aqui? Né? Não faz sentido para mim isso. Essa ideia de me chamar de academicista, de te chamar de acadêmico, porque vocês são muito assim. Isso é uma história que se inventa sobre a gente. Né? Porque quem conhece sabe o quanto que a gente é acessível. Né? E ponto final. É verdade. Na verdade, e assim, nós dois temos uma história que a gente vem primeiro da militância e do ativismo, né? E depois vai para a academia. E aí eu não consigo ver a Esse gente livro aqui também é uma sugestão minha, tá? Devassos no Paraíso. sim.
de João Silvério. Muito Sério. bom, Trevisan. É, João Silvério Trevisan. Devassos no Paraíso também é uma indicação. Eu acho que quem trabalha com movimentos sociais e ativismo tem que ler esses dois livros, tá? É isso aqui, dá um capítulo, se você quiser escrever sobre Devassos no Paraíso e História do Movimento LGBT no Brasil. Certo. Estou anotando. E é isso, eu Pois acho que a gente mas Sanderson, esse livro é tudo mesmo. É um manual. Na verdade, eu não gosto dessa palavra de manual, mas ele é um livro que nos possibilita uma reflexão profunda de nossa identidade marginal. A gente precisa resgatar essa indignação produzida lá em Stonewall. Eu tomo muito cuidado quando eu vou falar no mês de orgulho gay, sem antes não me referenciar a Stonewall. Porque a gente, cara, a gente tem que levar porrada mesmo, a gente tem que ir pra porrada. Esse negócio de fazer movimento só com palavras de ordem, para mim, também já não dá mais certo, entende? A gente tem que ir mesmo, enfrentamento, é que nem os indígenas estão fazendo, sabe? Pro enfrentamento, pro combate. Mas isso só vai ser possível, Rose, quando a gente se entender como classe. No dia em que a gente se entender como classe, a gente vai fazer um estrago aqui nesse Brasil, viu? No dia em que a gente se entender como LGBTs, mulheres, negros, tudo dentro de uma rede só, esquecendo por um momento as nossas idiosincrasias, a gente vai fazer uma revolução muito linda aqui nesse Brasil. Que é o que fizeram lá no Chile, que é o que está acontecendo em outros países da América Latina. A gente tem que esquecer um pouco Argentina, as né? nossas, as nossas diferenças, né, categóricas, que eu acho importante a gente ter, né? A gente precisa entender o que seria uma travesti, a gente precisa entender o que seria uma pessoa negra, entendeu? O que é o racismo, a gente precisa entender. Mas nesse momento eu vejo que a gente tem que parar um pouquinho, se unir contra um só inimigo. É o que Alan Turing, e aí eu trouxe aqui uma provocativa, ele vai perguntar o seguinte, Alan Turing é um sociólogo, né? Que vai falar sobre movimentos sociais. Alan Turing, não sei se vocês conhecem, eu vou digitar bem aqui. Alain Então, Raine. Turing. Ele é francês, tá? Alan Turing. Escrevi aqui no chat. Alan Turing, ele vai fazer 3 perguntas para a gente se entender enquanto movimento de luta. Por que estamos lutando? Então, assim, por que a gente está lutando mesmo? Qual é o nosso motivo de luta? A favor de quem estamos lutando? Né? Então, assim, eu tô lutando a favor de mim ou da coletividade? É pelo meu salário ou pelo salário da categoria? Ou de todo mundo? Contra quem estamos lutando? Ou seja, quem é o nosso inimigo maior? Se a gente consegue responder essas 3 perguntas de forma bem objetiva, a gente consegue entender a nossa revolução. E a gente consegue nos perceber enquanto sentimento de classe. Enquanto a gente se vê como classe média, a gente vai fazer merda. A gente vai achar que é rico. Porque tem um carrinho do ano, porque mora bem, porque tem um ar-condicionado, a gente se acha classe média. Gente, pelo amor de Deus, tirem o termo classe média do seu vocabulário. Ou a gente é pobre, ou a gente é dono dos meios de produção. Não tem meio termo. Esse meio termo é uma forma de embranquecer e elitizar o Brasil. É achar que está tudo bem, e não está tudo bem. O fato, por exemplo, da minha mãe ter construído uma casa boa, de morar bem, de ter uma condição de subsistência, foi fruto de uma luta dela. Porque ela veio lá do interior do Maranhão. Ela costurou, ela ralou pra caramba, ela criou muita coisa. Ela não é rica. E as pessoas, quando veem a fortaleza que a minha mãe cria diante de sua luta, de sua trajetória, dizem que ela é rica. Mas ela não é. Ela é pobre.
Isso tudo aqui foi construído com muito suor, com muito trabalho. Até me emociono, porque eu acompanhei um pouco disso. E os meus irmãos viveram isso com ela também. Então me dói perceber que a identidade da minha mãe é o tempo todo, né, renegada, porque isso faz parte disso, né? Você dizer que uma pessoa que não trabalhou, que não lutou, é simplesmente rica, é negar que ela lutou, é negar que ela trabalhou, é negar a origem de vida dela, a história que ela construiu. E eu acho isso muito impotente, sabe? Porque nós somos sujeitos marginais, mas nós somos sujeitos potentes. A gente tem uma história para criar, a gente tem uma história para contar, né? E aí o Alan Turing ele vai chamar a atenção disso, porque o nosso inimigo é o Estado. Sempre o nosso inimigo é o Estado. E se a gente não tirar o Estado tal qual ele está aí, então a gente nunca vai entender a ideia de coletividade. Tá? Alan Turing ele parte dos pressupostos marxistas, né? Que eu já coloquei aqui muito bem sobre essa questão das classes sociais. Classe média é uma ideia burguesa de enfeitar o país, achar que as coisas estão tudo bem. E a gente não está bem, né? Quem tem condição hoje de pagar um botijão de gás, deve agradecer a Deus pela fortaleza de ter um trabalho, né, de estar ali na ativa, com todo o suor, mas não tá fácil fazer comida em casa. Daqui a pouco a gente tá voltando à lenha, ao carvão, e olhe lá, né? Mas a gente não se indigna com isso. É muito natural para a gente perceber que a gente está conseguindo comprar um botijão de gás porque a gente tem condição para isso. Mas até quando a gente vai ter condição? Eu estou falando de nós que nos enfeitamos de classe média. Até quando? Eu te pergunto. Né? Então, até quando a gente não vai se entender como classe? E isso é dos meus incômodos da minha identidade marginal. Porque eu me vejo como marginal, como sujeito marginal. Se você não se vê como sujeito marginal, então você precisa recorrer urgente à história do Brasil. Por isso que eu estou recomendando livros, que esses livros eles trabalham justamente esse processo de reflexão, para a gente saber de onde é que a gente veio, que às vezes a gente ignora o nosso passado escravocrata, a gente ignora que a gente foi colonizado. Então dá uma amnésia, e aí eu sempre peço, gente, vamos lá na história, né? Vamos lá para saber de onde é que a gente veio, vamos lá para vocês entenderem que a gente não é rico, que a gente só tem uma condição boa para dar, sabe? Para os nossos filhos, enfim, para os nossos pais. Mas isso não nos torna próximos dos donos de meio de produção. São esses caras aqui que a gente tem que tirar do poder. É esses caras e a gente tem uma força muito potente, só que a gente ainda não descobriu nossa força. Infelizmente, ainda não descobrimos quem é o nosso maior inimigo, que é o Estado. Exatamente. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta para o Alderico? Querem fazer algum comentário para que ele possa. É só o convidando, Celso né? Brandão, ex-secretário de... Não, diretor do teatro. Eu não sei se ele continua como diretor do Teatro Arthur Azevedo. Maravilhoso, Celso. Já vi uma galerinha aí entrando. Respirando aqui. Mas é isso, Josi. Eu espero que a minha fala não, tenha, não seja áspera, mas ela é o áspero necessário. Porque a gente precisa falar mesmo de que a gente precisa se entender como sujeito marginal, sabe? Eu não sou dono do meio da produção, sabe? Eu não sou rico, eu sou pobre, né? Até que me prova o contrário, eu não tenho nenhuma empresa no meu nome, né? Não tenho nenhum contrato de dono de alguma coisa, né? Então, assim, a minha provocação hoje, recapitulando para quem está chegando agora, é primeiro perceber que a identidade marginal, ela policia, né? Ela pune. E aí eu estou me apropriando de um conceito de Foucault, né? De punição.
a identidade marginal nada mais é do que mulher, preto, viado, sapatão, indígena, mora, pessoas em situação de rua, prostitutas, crianças, enfim, tudo que não for homem, branco, elite, heterossexual, sabe, e donos do meio de produção, tudo que foge a essa regra é marginal. Então, olha para o lado e vê assim, eu sou dono de empresa? Não. Eu sou homem? Não. Eu sou... E já parei bem aqui. Né? Então, assim, vocês têm que fazer essa leitura de vida de vocês, essa autorreflexão, porque aqui, nessa live, eu acho que só tem pessoas marginais. E a gente precisa potencializar essa categoria. Ser marginal não é ruim. Né? Isso foi colocado pelo braço do Estado, né? O braço do Estado repressor, o vigiar e punir, é que diz que você é marginal porque você cometeu um ato infracionário. Mas ninguém sabe por que você chegou até ali, né? É muito fácil dizer assim, aquele marginal. Mas já perguntou por que ele chegou ali? Né? Então, assim, ou ela chegou até ali, aquela dali é uma vagabunda. Aquela dali não sei o quê, sabe? A gente fala isso tão assim, classe média, né? Tão emburguesado, tão cheio de direitos, de, enfim, empoderamento, que não é empoderamento, tá? Isso daí não é, não. Mas daí as pessoas dizem assim, Desculpa. A Gínia é uma amiga querida também do mestrado profissional, que é uma marginal que luta a favor das crianças e adolescentes e pessoas, né, com necessidades especiais, da educação especial. E o trabalho dela é belíssimo. E a Gínia está dizendo que é importante a divulgação desse conceito de classe média, para que as pessoas possam, né, se identificar do que realmente elas são. exatamente. Que é numa classe, numa sociedade capitalista, quem eu sou e para que lado é que eu vou, né? E para que Exatamente. lado eu sei que vou lutar. É essa a questão. Eu acho que é super importante o que a Gínia falou e o que tu está conceituando aí. Eu sou dono de alguma empresa? Os meios de produção são meus? Eu estou São perguntas lucrando? básicas. Então, Eu assim, sou são homem, questionamentos eu sou branco, que eu sou isso. macho, eu sou hétero. Ixi, então eu já não sou Eu sou mais. cis, né? Eu sou cis. E Eu sou aí cis. você vai se ver se tu tá mesmo na condição de privilégio ou não. E a partir daí tu consegue te conectar no que realmente o que tu és no mundo. E para onde é que tu vai lutar e quem tu vai votar, né? E quem tu vai Exatamente. pontuar como certo, como teu Exatamente. candidato. Eu acho que essa questão ela é super importante, ela é muito importante. Por exemplo, hoje eu me identifico como uma pesquisadora pós-estruturalista dos estudos culturais, até porque entendo como essa questão de construção sociohistórica, mas eu não consigo, e eu sou assistente social, formada na UFMA, né? Então, por A gente localiza, né? a minha base é marxista, não adianta. Então, essa eu não consigo, porque o pessoal eles tendem a dissociar, né, as ideologias, as teorias, porque essa que é melhor, porque essa que é pior, e por que não? Eu consigo agregar. Te lembra, A luta de te classe lembra que eu compõe. te falei que você é uma pessoa trans? E aí eu Sim, vou retomar isso bem aqui. Eu vi o Jura entrando e a primeira vez que eu tive contato com esse autor foi lendo o Jurandir, que é professor hoje da UFMA, lá do Departamento de Teatro. E aí eu lendo a dissertação do Jurandir, eu tive contato com Paul Preciado. Paul Preciado, que é um homem trans, né? E ele fala sobre essa questão das marginalidades. Eu me identifiquei muito com o discurso de Paul Preciado, né?
E aí, dentro da perspectiva teórica dos estudos culturais, nós somos sujeitos trans. Isso não significa que nós sejamos transexuais. E é isso aí a gente precisa tomar muito cuidado. Porque o que é ser um sujeito trans, né? E aí eu anotei bem aqui uma observação, que aí eu vou ler para vocês, é rapidinho. Transgredir como prática de ensino é uma tática que convida quem aprende a reconhecer os traumas, os preconceitos, os limites e as dificuldades impostas por esse sistema. E aí, Bell Hooks, ela vai propor a educação como tarefa de criar coletivamente esquemas para cruzar fronteiras, para transgredir. Então, quando a gente se coloca como um sujeito trans, eu e você, e qualquer outro intelectual, né, pessoas que estão privilegiadas dentro de um saber, o nosso papel é transgredir isso. É fazer com que essa linguagem, um tanto quanto pesada, acadêmica, chegue nas massas. Então, a gente precisa conversar lá na escola com os nossos alunos sobre política. A gente precisa dar um tempo um pouquinho no conteúdo e dizer, olha, gente, vocês estão olhando aqui ao redor de vocês estão percebendo que as coisas não estão bem? Vocês estão comendo em casa? Vocês estão conseguindo pagar os pais de vocês estão conseguindo? Quem vocês votaram? Ah, a gente votou em fulano de tal, mas ele nunca mais apareceu lá na comunidade. Então, gente, vem um cabo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe o que é a classe social? E aí você vai. A gente é privilegiado por estar no campo do conhecimento de um saber científico que não chega a essa galera. Então a gente precisa transgredir esses espaços, né? A gente precisa falar nas comunidades sobre política, sobre cultura, sobre diversidade, dentro de uma linguagem que essa galera consiga compreender. Né? Então, assim, eu percebi agora os grupos de Bumba Meu Boi, de comunidade, fazendo uma série de reuniões. E eu achei aquilo dali lindo, o Boi da Floresta, por exemplo, o Boi do Maracanã, eles se reunindo para debater sobre cultura. Olha que legal isso! A comunidade se reunindo, né, dentro de uma comuna, dentro de um espaço, para falar sobre cultura e como é que vai ser o andamento da cultura popular. Isso é incrível, porque eles estão produzindo um conhecimento, um saber de resistência. Eles estão fazendo revolução. Então, será que a gente não consegue fazer também entre nossa comunidade LGBT? Será que a gente não consegue conversar 5 minutos sem trocar farpas? Sem trocar desavenças? Então, assim, a gente precisa se entender dentro dessas ideias coletivas e transgredir. Então, fica aí a dica de ler Bell Hooks, de ler Paul Preciado, né? De novo, eu estou fazendo aqui... parece meio acadêmico, né, gente? Mas para vocês que estão assistindo essa live, que tem possibilidade de fazer essa leitura, façam essa leitura e mastiguem ela para as outras pessoas que não têm acesso a isso, sabe? Tipo, a gente está aqui mesmo dialogando entre iguais, mas o que é feito aqui nessa live precisa chegar lá fora. Precisa chegar realmente a quem deve. Entende? E E eu já apesar da fiz gente isso. estar falando em alguns autores, mas assim, eu já li alguma coisa sobre Preciado, né, mas não tenho leitura profunda, mas Bell Hooks e Paulo Freire, né, Bell Hooks vem de uma linha freiriana, e aí Gente, leiam Paulo Freire. Por que Paulo Freire é marginalizado, né, dentro desse governo? Porque ele puxa exatamente tudo isso que o segundo está dizendo. Resistência, meu povo. O povo como sujeito de sua história. É o povo aqui, eu que mando, eu que sei. Eu é que sei dessa comunidade aqui, como aí tu está Agora, eu falando. acho engraçado Então, o Estado citar Paulo Freire. Eu acho que Paulo Freire ia ficar puto. Ele dizia assim, porra, eu demorei anos para escrever Pedagogia da Autonomia para vir um secretário de Educação me citar. Grande coisa, né?
Quer dizer assim, qual é a lógica de um secretário de educação que está dentro de uma gestão, dentro de uma estrutura estatal, citar Paulo Freire? Não faz sentido, porque Paulo Freire falava era contra o De Estado educação também. popular, de povão. Exatamente. Não, então, assim, eu vejo muito secretário de educação por aí, né, dizendo assim, sou Paulo Freireano. Putz, cara, se tu fosse Paulo Freireano, tu nem aceitava o convite do governador, da governadora para ser secretário de educação, porque para Paulo Freire não precisava a secretaria de educação, porque a própria educação seria feita coletivamente. Mas a gente cita Paulo Freire, né, de uma forma bíblica, né? A gente se diz Paulo Freireano como se diz cristão. E a gente pega trechos de Paulo Freire e enfeita as nossas salas de aula, enfeita as nossas palestras para dizer que é Paulo Freireano. Mano, eu vim hoje aqui mesmo para isso. Sério mesmo. Eu vim hoje para isso. Eu vim para dizer para vocês, não façam isso. Eu mesmo, que já reli Paulo Freire no meu mestrado várias vezes, porque a gente tinha que fazer essa leitura, eu não compartilho mensagens de Paulo Freire isolada, porque não faz sentido para mim ver Paulo Freire isolado, pegar um trecho como se fosse uma teoria bíblica e dizer que aquilo dali vai fazer sentido, sabe? Eu tô cansado de as pessoas se rotularem de alguma coisa, de marxistas, a mesma coisa, né? Ah, eu sou marxista e tal, não sei o quê. Eu conheço marxista por causa da profundidade teórica. Mas nem todo marxista, por exemplo, Rose, tu não vê Rose compartilhando coisa de Karl Marx nas redes sociais dela. Mas tem umas pessoas que todo dia colocam um trecho lá do Capital. Irmão, não tem coragem de Pois fazer é. isso? E todo dia tem alguém que é lá que compartilha. Gente, vamos tomar muito cuidado com isso. Quando a gente se diz, eu sou marxista, eu sou Foucaultiano, eu sou Paulo Freireano, vamos ler primeiro essa galera. Mas vamos reler de novo, entendeu? E aí a gente pensa em se intitular em alguma coisa. Porque o que eu vejo é o movimento cristão, né, de cristianizar essas ideologias, essas ideias, entende? E eu acho isso perigoso. Nós A já gente- temos aqui um tempinho, né? Deixa vocês Ah, querem falar alguma coisa, o povo tá calado. Palmas para você de pé. Meninas, tem alguma pergunta aí anterior? Letícia, Gabi, Carol, tem gente, façam alguma? pergunta, vamos interagir, não tem mais nadinha. Laércio, Laércio, importantíssimo esse diálogo, obrigada. Ah, aqui por Letícia disse, minha meta de vida é falar sobre isso na sala de aula para os alunos. Gente, é só estudar. Tem materiais que a gente está que vocês podem encontrar em PDF, né, no Google. Tem muito material produzido no governo Lula, como aquele caderno de gênero e diversidade, por exemplo, que você encontra no Google. Deixa eu ver se eu tenho aqui, tá aqui, ó. Vocês encontram em PDF. E vocês podem debater isso em sala de aula sim, tá? Tá Ai, bem aqui, ó. maravilhoso. O material aí é maravilhoso, cara. Dá Esse para fazer material aqui, vocês podem trabalhar em sala de aula. Foi pensado para a sala de aula, tá bom? isso. E aí, O Laércio falou assim, me veio à mente agora vários marginais conhecidos que não têm essa medida, pois se consideram privilegiados. Interessante, né? exatamente, era disso que a gente estava falando. Tem muito marginal por aí que dá close achando que tá nas pompas porque tirou foto com uma influencer tal, porque já participou de uma live com a Pablo Vittar e não sei mais o que, e acha que por isso tem um status não marginal. Ah, eu sou influente, então eu esqueci aqui da cambada, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, gente, porque a gente está perdendo o nosso status quo de marginal, né? Então, Letícia vai fazer uma visita aqui em casa e vai pegar os meus livros. Se eu te disser que daqui não sai nada, mano, eu sou muito ciumento com meus livros. Sai no Ela tem, caderninho de empréstimo.
Tá vendo, Letícia, como sou só eu? Ela veio aqui em casa, viu meus livros, e disse assim, não sei o que eu virei, minha irmã, meus livros, os meus livros. Tá vendo como sou só eu, Letícia? Caderno de empréstimo. Tudo Sim, anotado aqui, ó. claro, claro, meu bem, tá tudo escritinho. Eu acho que Aqui é foi nome mal completo, também que CPF, RG, perdeu. aí tem que trazer a cópia do comprovante de residência. É um ciúme que só não sei nem explicar dos livros. E as coleções que a gente tem, Rose, que a gente foi o único que ganhou aqui no Maranhão. Eu não sei se tu ainda te lembras, mas tem uma coleção também do governo Lula, Dilma, ó, que a gente Sim, ganhou. maravilhoso. Não Esse tem, gente. Não tem no Brasil. Não tem no Brasil. não, tem Aqui é só. materiais que a gente morre de ciúme, não. Não, pelo amor de Deus, aí não, não pega, tem coisas que são isso, que são, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu também com ela, ó. Essa aqui também, Pois, ó, sobre direitos humanos, né? Ele, ó, eu adoro essa olha coleção. aí, ó. E aí Eu, o livro tem um programa de prevenção também, violência nas escolas. A gente ganhou tudo isso, gente, informação. Bons tempos, ó. Foi no aqui governo, para quem tá falando por mal isso do. que eu indico também para as mulheres, né, marginais, o golpe na perspectiva de gênero, que fala sobre Ó, a política da questão da saúde Dilma, integral. né? Sim, a gente ganhou muita coisa porque nas formações, né, nos estudos, a gente ia recebendo essas coisas. Então a Ah, gente tem coisas olha aqui que eu preciosas, achei. viu? Ó, Tem que pegou com a ter boca na todo. botija. Quando eu falei para vocês que a gente tem uma representatividade no governo, que nunca foi feito nada, olha isso aqui, ó. Isso aqui, Sim, eu o e a plano, Rose, a gente deu a Leda, formação disso a aqui. Leda, o Magno, Isso aqui nunca foi colocado em prática. De 2014, um programa chamado Maranhão Sem Maranhão Sem Homofobia. Homofobia. Tu tem o teu? Tem, claro, Pois é, ó. são A gente tesouros. fez tudo isso aqui, ó, e nunca foi colocado em prática. Aqui tem gestão para saúde, para cultura, né? Aqui foi pensada educação. Tem até foto aqui, ó. Foto. Pois é, também tem tudinho. Tem, eu tô numa foto aí também, com o Luiz, Tem. o Cláudio, né? Cláudio lá do Rio de Janeiro. Letícia está Aham. dizendo que tem uma pergunta. Sim, vamos Ele todo lá. empolgado, ele está todo empolgado. Eu peguei esse documento, eu nem Carol, lembrava disso. Nem lembrava. segundo, o Carol está perguntando, o que você acha da geração L e G, que são completamente machistas, homofóbicos, gente, tá horrível aqui para me ler. Peraí, desculpa. Gordofóbicos, e como nós podemos debater esses assuntos no meio, isso. Como é que pode se debater dentro do A meio gente sobre esses assuntos? precisa, a gente precisa fazer formação interna. A gente precisa provocar os movimentos sociais a estudar, né? Foi o que eu falei em 2019 e fui muito mal interpretado, porque eu disse que o movimento social aqui no Maranhão precisava voltar a estudar, né? Eu acho que eu não estou chamando as pessoas de burro. Quando a gente diz assim, eu preciso estudar, né? A gente precisa parar de achar que quem precisa estudar é só quem é burro ou não tem nenhum tipo de saber, sabe? E que a gente aqui é todo detentor do conhecimento. Não, eu leio todo dia, eu tenho que ler todo dia, porque eu não posso estar citando Foucault a mesma coisa sempre, toda vez. Eu preciso ler e reler ele, porque cada vez que eu leio, eu tenho outro entendimento, é uma outra história de vida. Então, se você não fizer a leitura de novo, você tá fadado a uma péssima interpretação. Então, o que eu quero dizer? Que os movimentos sociais precisam sentar, antes de fazer parada, antes de fazer semana, eu acho que a gente precisa aproveitar essa pandemia, sentar,
e estudar. Vamos pegar aqui a história do movimento LGBT, sabe? Vamos entender, vamos ver quem é que escreveu sobre isso. Vamos ler mais a gente, sabe? Vamos ler mais. Existem hoje autores gays, lésbicas, transexuais, gordos, pretos, que produzem material bacana para a gente poder ler. Então vamos ler artigo, vamos ler, gente, vamos estudar. Eu acho que não vejo problema nenhum da gente reconhecer que a gente precisa estudar, sabe? Isso é muito simples. Eu acho que o estudo sempre é muito bem-vindo para quem quer fazer conhecimento, né, sabe? Para quem quer iluminar as pessoas. E aí, para ser bem paulo freireano, é isso. A gente precisa fazer pesquisa. O professor precisa se entender pesquisador, mas os sujeitos também precisam se entender pesquisadores. Não é só o professor que tem que levar as coisas prontas para o aluno. O aluno também tem que fazer um esforço de pesquisar, levar o seu saber para a sala de aula. E aí precisa haver essa troca, esse diálogo, saca? Então eu acho que é isso, a gente precisa se renovar. O movimento aqui precisa oxigenar o cérebro. E eu não estou vendo isso acontecer. Desculpa aí se eu estou ofendendo de alguma forma, mas eu não estou vendo como ofensa. Eu estou vendo que a gente precisa realmente... É isso. A Letícia está perguntando se eu tenho um livro. Eu estou fazendo... Como é que tu soube disso, Letícia? Eu estou fazendo 2 livros, gente. Eu estou escrevendo 2 livros que devem sair no próximo ano, tá? Um chamado Curta Diversidade e o outro Educação, Homofobia, ou Homossexualidade, Homofobia e Educação. São 2 gêmeos que estão saindo aí do forno. Acredito que até 2023 a gente, ou 2022 a gente faça o lançamento dos livros. Eu e o professor Jackson Rony estamos escrevendo esses livros. Que aí a gente vai ter material. E outra coisa, o orientador do segundo é assim, ai, não sei, não tem nem adjetivo para essa pessoa. Ele foi da minha banca, né, também, e contribuiu enormemente. Tudo que ele falou como crítica para mim foi construtiva, e por sinal hoje eu mudaria muita coisa. Quando está pronta, a gente, meu Deus. é ótimo fazer isso. Vamos embora. Olha, outra coisa que eu estou fazendo é que um desses livros vai sair todo em linguagem não binária. O Curta Diversidade vai ser um livro todo escrito em linguagem não binária. Porque eu quero provocar essa discussão de alguma forma na academia, né? E a minha tese, a minha dissertação, ela vai ser escrita em linguagem não binária. Porque, além de ter... porque, assim, a gente precisa provocar isso. Os gramáticos, eles são homens. Eles têm um entendimento de vida muito pequeno, né? Diante dessa complexidade. Só fala aí para as pessoas o que é uma linguagem não binária, para as pessoas entenderem. O que é uma linguagem não binária ou uma linguagem neutra? Há uma proposta, né, de algumas pessoas linguistas de fazer a inclusão das pessoas não binárias. E aí eu não quero categorizá-las dentro de uma caixinha, mas eu vou tentar explicar o que seria uma pessoa não binária. Uma pessoa não binária, ela não se identifica, a princípio, com a proposta masculina e a proposta feminina de gênero. Ou seja, nem homem, nem mulher. Ela conversa com esses 2 momentos, né? Então, assim, uma pessoa não binária, ela não quer ser chamada de homem ou de mulher, mas de ele, que aí a gente coloca o i e o er, ou então elos, né? No plural. Tem uma proposta, uma coisa assim, porque a pessoa não binária, ela não se enxerga dentro desse quadro, ou masculino ou feminino, e a gente precisa respeitar isso. É diferente, por exemplo, vocês estão vendo, e eu sempre brinco com o meu figurino, entre o masculino e o feminino. Isso é uma proposta queer, tá? A proposta queer, ela conversa com isso, sabe? Às vezes eu coloco uma gravatinha e um saião. E aí a gente vai brincando. Eu me preparei todo só pra ti. Bundão. Olha, não vai fazer a propaganda. Então, gente, e aí é isso. A gente, a não binaridade, ela existe,
tá? E ela precisa ser incluída nessa linguagem, porque tem uma estrutura gramatical própria, né? Já tem pesquisadores aí preparando uma estrutura para a linguagem neutra. Os surdos, né, na linguagem, na Libras, já trabalham um pouquinho com isso. Então, para surdez, isso é muito natural, porque lá eles não falam menino ou menina, é meni arroba, né? E é por isso que a gente pede para vocês não usarem o arroba, porque o arroba é de uso exclusivo da linguagem de sinais, tá? Então, substituir o arroba por outra letra, se eu não me engano, é o E, né? Nem o X, nem o arroba, mas o E, né? A letra E. Quando vocês quiserem se referir a uma linguagem não binária. Porque o arroba ele é de uso exclusivo da Libras. Para quem não sabia, é bom agora pesquisar sobre. Tem mais Isso. alguma coisa? Mais alguma coisa, gente? Tem alguma coisa aí? Letícia, Carol, Gabi? Aí eu vi aqui, entrou muita gente, né? Já entrou, já saiu, já entrou, mas deu muita galera, muita gente boa aqui. E fica gravada e as pessoas vão lá e olham. Muita gente depois, né? No outro dia, Rosa, eu perdi, mas olhei, achei super massa. E interessante é isso. A verdade é a intenção é, e aí eu não tenho essa intenção, porque vem milhares de pessoas. Eu quero conversar e quero aprender, porque essas conversas me engrandecem muito. E a equipe também, as pessoas que eu conheço, muita gente vem agradecer, Rose. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, nunca tinha me colocado no lugar de uma pessoa assim. E eu estou entendendo, eu gosto muito de ouvir, quero saber mais. Essa é a intenção dos nossos, certo? Podemos debater esses assuntos no meio, já falou aqui sobre isso. Eu acho que a gente não pode se silenciar, viu, gente? A gente precisa debater sempre esses assuntos. Antes eu usava X, agora eu uso E. Você é incrível, suas falas corretíssimas. Essa live eu vou mostrar para o mundo inteiro. Gente, parem de me deixar com vergonha, criança. Mas compartilhem sim. Eu acho que essas mensagens elas são necessárias. O que a gente conversou hoje aqui. Eu gosto tanto que a Rose ela fica só me olhando assim e tal. É um namoro virtual que a gente tem. Mas obrigado mesmo pelo espaço. É necessário que a gente nunca esqueça o porquê desse símbolo da bandeira, sabe? A gente precisa sempre se voltar para essa bandeira bem aqui. E que eu disse assim, eu estava dizendo ultimamente que eu não estava sentindo muito orgulho do mês LGBT. Por que, que eu não estava sentindo muito orgulho? Por conta dessas coisas que vão acontecendo e que vão desgastando. E tudo isso que eu expus para vocês hoje de coração muito aberto, né? Falando intimidades, inclusive minhas. Mas eu acho necessário a gente compartilhar, porque eu estou num local de privilégio e eu acho que é justo eu falar um pouco da minha história para pessoas que também estão passando pela mesma coisa que eu. E que têm, às vezes, vergonha de falar, né? Mas que se veem, por exemplo, espelhadas pela minha história, de alguma forma vão também fazer a sua própria dança. E aí, a bandeira, gente, é um arco-íris. E para quem não sabe, o arco-íris ele é refratado depois de uma tempestade. A luz do sol, ela bate nas nuvens, né? E aquela densidade de cores, ela se espalha de uma maneira porque a luz do sol é colorida. E aí a gente consegue perceber com mais exatidão o arco-íris. Então, eu acho que a gente precisa ser um arco-íris na vida de alguém. A gente precisa ser um arco-íris na vida de alguém. A gente precisa ter mais empatia, mais acolhimento, sabe? Eu não falo somente de nós LGBTs, mas eu falo de todos nós. A gente precisa se entender como classe e nos apoiarmos, né? Ser um arco-íris na vida de alguém. A gente precisa ser um arco-íris na vida de alguém. Muito obrigada, Então, foi um prazer te ter aqui. Eu agora vou para uma outra live, né, do curso lá do grupo de pesquisa, que também vou falar sobre diversidade sexual.
Mas, assim, foi um prazerzão estar aqui contigo. Muito obrigada. Obrigada às pessoas que estiveram com a gente. Divulguem o vídeo, né? Vai ficar gravado lá na página, na nossa página, aqui na nossa página. E foi um prazerzão. Obrigada, obrigada. Beijão, Obrigado. beijão no coração. Obrigada. E vamos Beijo, que vamos. gente. Eu até tive uma Qualquer coisa, eu tô ideia, por tu aqui. me deu uma ideia da gente organizar um livro com nossas pesquisas. Pesquisa só Não dessa é? área, Pois é. entendeu? Podemos. Que tal? Tipo, bora ver essa ideia aí. Beijo, querido. Super Boa noite. topado. Super topado. Beijo. Beijo, gente. Adicionem aí no Instagram. Beijos. Beijo. Boa noite. Tchau.